Eu vou falar sobre a série 181. Essa série fala sobre o valor do corpo de Cristo. Diz assim o texto: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Feche os seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Que a tua palavra, que o teu evangelho, que o Senhor seja glorificado nessa hora. Convém que sempre eu diminua e o Senhor cresça. No nome de Jesus, abençoe todos os que vão ouvir essa mensagem para a glória do Senhor. Amém e amém. Pode se assentar. A gente tem ouvido muito e tem visto muito uma desvalorização da igreja. A gente navega, conversa com as pessoas, e a cada dia que passa, as pessoas ficam mais desencantadas com instituições. Igreja é uma delas. São vários fatores que levam uma pessoa a ficar desanimada, desacreditada. Mas essa mensagem tem um objetivo. O objetivo dessa ministração, dessa pregação, é mostrar que mesmo em detrimento de todas as decepções, em detrimento de tudo que você já viveu, o corpo de Cristo é valoroso. O sentimento que surge nas nossas vidas é: para que me esforçar tanto? Para que fazer tanto? Para receber tão pouco? Ou para receber, para ser retribuído com coisas que não eram aquilo que eu queria ser retribuído? Esse é o sentimento que eu tenho, que você tem, o sentimento recíproco. O sentimento da retribuição. Nós queremos ser retribuídos à medida que nós doamos. Nós queremos receber à medida que nós damos. E nem sempre nós vamos ser retribuídos à medida que nós fazemos. E nós nos sentimos injustiçados. Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados? Poxa, mas eu faço tanto, eu fiz tanto, eu. E não tem retorno. O desafio dessa mensagem é mostrar que o valor que tem o corpo de Cristo. O Evangelho de João, o quarto evangelho, ele tem um objetivo: unir judeus e gentios como parte da criação de Deus, revelando o Cristo que é o Deus que se fez carne, e mostrando ao mesmo tempo que esse Cristo que se fez carne ressuscitou por todos nós. Porque senão a nossa fé seria vã. A encarnação, o Deus que se faz carne, essa encarnação o levou para a morte, mas a vitória maior é a vitória da ressurreição. A ressurreição foi maior do que a morte. E a mensagem do Evangelho é justamente isso. O Evangelho de João nos ensina que a ressurreição é maior que a morte. Essa é a mensagem central do Evangelho. Aqui no texto de João existe uma suprema revelação. A suprema revelação de Deus, ou seja, se fazer carne. A expressão máxima de Deus, se fazer homem. A expressão máxima do Criador, se fazer como um de nós. Deus resolveu se fazer conhecido
de uma vez por todas. Que majestoso é o Evangelho, hein? Deus resolveu se fazer conhecido definitivamente através de um homem. Fez habitação entre nós. O texto diz: vimos a sua glória. Essa glória que aparece em forma humana. Que Deus humilde, né? Que Deus humilde. A glória dele se faz como homem. A sua glória foi transformada na figura de um homem. A expressão máxima da revelação de Deus. Deus se revela no Antigo Testamento. Se revela a Moisés. Se revela nas escritas da lei. Guia o povo. Mas a revelação máxima de Deus foi Jesus. A excelência da revelação em Cristo Jesus. A expressão exata de Deus. Expressão exata de Deus. A fé cristã é isso. O Deus que se fez carne. O Bultmann diz que a ênfase no ser humano foi tão grande que nos perguntamos: como pode um ser tão divino ter se tornado tão humano? Como pode um ser tão grande ter se tornado tão pequeno? Como pode alguém tão glorioso se tornar pó? Esse texto está inserido no capítulo 1, do versículo 1 ao 18, que fala sobre a encarnação do Filho de Deus. O Evangelho de João continua, do capítulo 1 ao 4, fala da apresentação do Filho de Deus, do 5 ao 12, dos debates do Filho de Deus. Do 13 ao 16, o nosso Senhor começa a orientar os seus discípulos antes dele morrer. Vem aquela oração do Filho de Deus, no capítulo 17, crucificação e ressurreição. Essa é a divisão total do texto. Eu queria extrair aqui 3 lições fundamentais acerca do valor do corpo de Cristo. Repete comigo: o valor do corpo de Cristo. Primeiro, conforme o texto base da mensagem, o divino que se fez corpo. No original, carne. O Logos, a palavra, o eterno, se fez carne, se humanizou e habitou temporariamente entre nós. O divino que se fez corpo, com a finalidade de salvar, de tirar o ser humano das amarras do pecado, de tirar o ser humano da condenação eterna e restaurar a comunhão e ao ideal de Deus. Bem como nos entregar uma vida de santidade, uma vida de separação. O divino que se faz corpo, o divino que se corporifica, que se humaniza, a fim de que aquele que é humano possa se identificar com o divino. É um trocadilho, o divino se faz carne para que a carne se identifique com o divino. O batismo é isso. O batismo, Cristo se identifica com o homem. O batismo de João institui a igreja para que através do batismo o homem se identifique com Cristo. É um trocadilho. Deus se faz corpo, sofre no corpo, para que esse corpo tivesse vida. Então o corpo tem um valor.
O corpo tem um valor. O corpo de Cristo é valoroso. Segundo lugar. Obrigado. O divino que assume completamente a realidade humana. O divino assume completamente a humanidade humana. E a palavra se fez carne e habitou em nós. Dor, morte. Um Deus que se mostrou solidário, de profunda compaixão. Um Deus de profunda compaixão por mim, por você, por todos nós. Por meio da graça de Deus, homens fracos, corrompidos, encontraram no ser divino, Jesus, o motivo da sua existência. Encontraram em Jesus o motivo da sobrevivência. Porque graça é isso. Graça é existência e graça é sobrevivência. Pela graça nós passamos a existir. Pastor, não existia não? Não. Você existia no corpo. Mas para Deus você estava morto. Então o próprio Deus resolveu vir aqui para te dar vida. Pegar esse corpo, que não vale nada, essa carne, e te dar vida. Homens fracos e corrompidos, agora são qualificados pela graça do Senhor para que vivam para Deus. No capítulo 14, fala de João que agora nós temos mansões eternas. Mansões eternas. Terceiro lugar, o divino que se fez corpo para que tornássemos corpo. A ceia do Senhor é o corpo de Cristo reunido. A ceia do Senhor antecipa a vida. Por isso que nós temos que nos alegrar dentro da casa do Senhor, meu querido. Tem momentos de tristeza? Tem. Mas a casa do Senhor é momento de alegria também. É momento de comunhão. É momento de gozo, de prazer. É momento de nos alegrarmos. É momento de expressões faciais alegres. A vida em Cristo tem coisas boas para nos dar. Nós passamos por lutas porque nós temos que carregar uma cruz. Porque nós temos que nos identificar com Cristo. E quem se identifica com Cristo não anda conforme esse sistema. E quando fala de sistema, fala de algo ligado ao diabo. Cuidado para você não confundir cultura com sistema diabólico. Tem duas coisas diferentes aí no Novo Testamento, que é cultura. O John Stott fala muito sobre isso. Cultura e sistema diabólico. Cuidado. Então, Deus em Cristo nos tirou desse mundo, desse sistema demoníaco. A ceia antecipa a grande alegria que nós vamos ter na eternidade. Essa ceia linda que foi preparada aqui, antecipa a alegria que nós teremos no céu. A ceia, ela é uma festa que antecipa o gozo que nós vamos ter na eternidade. O N.T. Wright, ele diz o seguinte: o que acontece na ceia é que, por meio da morte e ressurreição de Jesus, a dimensão futura é trazida à ação presente. Então a ceia é uma ação presente que faz com que você enxergue o futuro. A morada eterna com o Senhor. É como se você pegasse a luneta e daqui você conseguisse enxergar o reino futuro. Aqui é uma antecipação do futuro. Não em sua plenitude, porque a plenitude da ceia
se dará depois da volta do Jesus Cristo. Mas aqui, conforme diz o LED, é um já. O reino já está. Então você já consegue enxergar no reino presente a dimensão do reino futuro. Um banquete ao lado de Jesus o resto da vida. É um aperitivo da plenitude do reino de Deus. Quem já foi no restaurante aqui? Quando ele vai servir, ele serve, tem uma salada de entrada, tem uma azeitona, tem não sei o quê. O pessoal fala que é aperitivo de entrada do prato principal. Isso aqui é um aperitivo do que a gente vai viver lá na eternidade. Essa comunhão, esse corpo reunido, tomando um café, esse corpo reunido que durante a semana se encontra, esse corpo que passa por problemas, por lutas, por dificuldades, por alegrias, por tristezas, por momentos de extrema comunhão, por momentos que o negócio fica balançado, esse corpo está antecipando toda essa conjectura. Algo que vai vir para nós. Algo que é o fundamento da nossa fé. O corpo sofrido e torturado de Jesus agora se torna alimento. 1 Coríntios 12, 26 diz: desse modo, quando o homem sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Significa dizer que corpo pode ser resumido da seguinte forma: gozo, compartilhamento de gozo e de tristeza, uns com os outros. Vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Romanos 12, 4 diz: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. O divino que se fez corpo para que nos tornássemos corpo. O divino que se faz carne para que essa carne se torne corpo. Para que eu e você vivêssemos no corpo do Senhor, no corpo de Cristo, ligados com diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de encorajar, haja como encorajador. Se é o de contribuir, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Então esse corpo tem várias características espalhadas. Paulo compara a igreja como um corpo. O corpo não é somente a junção de gente, aqui não é um curral, aqui é gente. Corpo vivo, corpo atuante, corpo interdependente. De maneira que se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. No capítulo 12 de Coríntios, da carta de Paulo aos Coríntios, fala no versículo 12 sobre cooperação e colaboração. Então, o divino se faz corpo para que nós nos tornássemos corpo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O corpo de Cristo tem um valor enorme para Cristo. Agora, qual é o valor que o corpo de Cristo tem tido para você e para mim? Porque se você tratar igreja somente com o olhar de junção de pessoas, você vai se dar mal. Você vai se decepcionar sempre. Mas se você olhar a igreja como corpo de Cristo,
que tem problemas, que tem dificuldades, que tem acertos, que tem vitórias, que tem consertos, aí você vai começar a viver diferente. Participar do corpo não é algo fácil, mas se torna muito mais fácil porque a graça do Senhor é que conduz a participação no corpo. O mesmo Deus que salva em Cristo é o Deus que conduz o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Quem cuida da igreja é Cristo. Então Ele está cuidando de mim e está cuidando de você. Ele está cuidando de nós. Nos mínimos detalhes. Você pode ter certeza disso. Que Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Deus está proporcionando que o seu coração se aqueça novamente para amar o próximo. Porque nós somos... A tentação que nós sempre caímos é de odiar o próximo. A tentação que sempre está levando a gente para o chão. O Anderson Silva, inclusive, ontem não foi para o chão, né? Mas pegou um adversário fraco. A tentação que sempre nos derruba é de odiar o próximo. Sempre está nos derrubando. A nossa queda sempre é em odiar o próximo. Às vezes as pessoas estão interessadas muito no estereótipo. A nossa queda sempre vai acontecer quando nós odiamos o próximo. Porque se nós odiamos o próximo, nós não amamos a Deus. Meu desafio é amar o próximo. Meu desafio é vencer o meu orgulho e amar o próximo, procurar o próximo. Meu desafio é esse, porque senão não adianta. Não adianta, a gente sempre vai cair no ódio, no rancor, na raiva, na ira, vou matar. Eu vou descontar, vou retalhar. Caiu de novo. Está achando que cair é só trair a esposa, trair o esposo? Quando você odeia o seu irmão, você está traindo a Deus da mesma forma. É porque isso ninguém vê. Ninguém consegue enxergar isso, só você e Deus. É só Deus que está vendo lá dentro, ó. O divino que se fez corpo para que nos tornássemos corpo. A diversidade existe. Mas a diversidade que existe entre nós não pode ser maior do que o propósito do corpo, que é a esperança escatológica da volta de Jesus. É a esperança de um corpo reunido aguardando o Mestre. A diversidade que existe entre mim e você, as linhas de pensamentos que às vezes elas se tornam muito tênues, elas não podem nos separar do que é o principal, a nossa esperança escatológica. E esse culto é um culto escatológico. Por quê? Porque ele traz a esperança de um Cristo que cuida de um povo agora no êxodo rumo à nova Canaã. Novos céus, nova terra. O divino que se fez corpo para que tornássemos corpo. A encarnação é o encontro de Deus com a humanidade. Um Deus que se faz corpo, cria o corpo, a igreja, e se manifesta no corpo. A encarnação é isso. Assim como Deus veio ao nosso encontro, que coisa maravilhosa, né? Deus veio ao nosso encontro. Não vai dizer que você aceitou Jesus, não. Você não aceitou Jesus, foi Deus que veio ao seu encontro. Ele se fez carne. Porque se você que tivesse aceitado Jesus, você teria que se fazer Deus. Essa eu inventei agora. Ele se fez corpo, ele se fez carne, ele foi ao seu encontro, querido. No dia 1º de abril, eu aceitei a Jesus. É 1º de abril, dia da mentira. Jesus que te aceitou, porque ele que se fez carne. Você não teve que se divinizar. Para aceitar Jesus, você teria que se tornar Deus. Mais do que ele, como diz o pastor André. Assim como Deus veio ao nosso encontro, agora a ceia nos ensina que nós temos que ir ao encontro do próximo. Ai, Jesus apertou agora. Ai, Deus. Assim como Deus veio ao nosso encontro, a igreja como corpo de Cristo, ela vai ao encontro, não é de encontro não, de encontro é briga.
Senhor, vai de encontro a fulano de tal. Não faça isso não, porque se Deus for de encontro, vai matar a pessoa. É ao encontro. Deus veio ao nosso encontro. E agora, pela graça de Deus, nós vamos ao encontro de Deus e ao encontro do próximo. Agora, se Deus não veio ao nosso encontro, nós não vamos ao encontro nem de Deus e muito menos do próximo. Tudo depende do Deus que vem ao nosso encontro. Isso é o novo nascimento. Deus marcou o encontro contigo e agora você consegue ir ao encontro dele. E você também consegue marcar um encontro com seu irmão. Isso é o quê? Corpo de Cristo Jesus. Eu sei que é difícil. Eu sei que eu estou falando aqui coisas difíceis. Mas vamos tentar viver isso. Vamos procurar viver isso. Que Deus tire o ódio do nosso coração. Rancor. Quando isso vier, diga assim, faz igual os Neo. Sai. Tire, não deixe o ódio tomar conta da sua vida, não. Deus se fez corpo para que você ficasse, para que você se tornasse corpo. Deus teve que vir na terra para que você se tornasse gente. A gente não era gente, a gente não era nada. Hoje a gente é gente que tem uma promessa. Povo que não era povo e agora se tornou povo. É o que diz a teologia de Pedro. A teologia de Pedro vai falar sobre isso. Um povo que não era povo que se tornou povo. Isso é o sacerdócio universal do corpo de Cristo. Amém? Que Deus aplaque dos nossos corações todo ódio, todo rancor, que estejamos dispostos a amar, a perdoar, porque para Cristo e para nós, o corpo tem um valor. Amém? Fique de pé. A graça do Senhor vai te ajudar a ser corpo, vai nos ajudar a ser corpo, amém? Os irmãos que vão servir a ceia, por gentileza.